Alô, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para te tomar uma aguinha aqui, Alfredo, primeiro. Opa, vamos lá. Molhar a garganta, né? Com certeza. Alfredo, estou muito empolgado. Oh, que maravilha, olha aí. Dezembro chegou. Dezembro, o que significa dezembro? Olha, nós estamos falando aqui de... Nós vamos falar no mês de dezembro sobre Natal, Alfredo. Tá? Natal. Nossos 4 episódios, né, durante o mês de dezembro, nós vamos falar sobre Natal. Alfredo, Natal, a gente comemora, a gente não comemora, Jesus nasceu em dezembro ou não nasceu, tudo isso nós vamos falar no mês de dezembro. Você que tem dúvidas sobre o Natal, eu sugiro a você, nos nossos comentários, vá lá e faça suas perguntas. Nós vamos ter 4 programas para falar sobre o Natal. Então, de repente, tem pergunta que você vai fazer e a gente vai ter a resposta para você. Mas não deixe de compartilhar o nosso programa, o nosso Parabolando Podcast. E olha lá, série especial de Natal. Tem um camarada ali, que popularmente é conhecido como Papai Noel. Nós vamos saber da história dessa pessoa, né? Se ele existiu ou não, se é fábula, né? Ou se é realidade. Também temos ali algumas guirlandas, bolinhas de Natal. Aqui nós temos uma árvore. Aqui nós também temos um presépio. O que significa presépio? Enfim, tudo isso nós vamos falar um pouquinho, né, Alfredo? Vamos, com certeza. Então, Natal. O que é Natal? Natal nós vamos saber durante esse mês. Nós vamos falar sobre vários assuntos. Então, não deixe de compartilhar. Nós estamos no YouTube, estamos no Instagram e estamos também no Facebook, tá bom? Beleza? Primeiro, Alfredo, seja bem-vindo ao mês de dezembro, a nossa série especial de Natal. Natal vem de quê? De natalino. Natalino o quê? De natalidade. Você sabe, já ouviu falar de controle de natalidade? A questão do índice de natalidade? Tudo isso vem o quê? Natal significa o quê, Alfredo? Natalidade. Nascimento, né? Nascimento. Então, isso aí. Né, começa aí o Natal, né? Exato. Isso mesmo. Mas vem cá, a gente vai comemorar ou não Natal, Alfredo? Boa pergunta, né? Vamos lá. Sim. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos aí. Questão muito, muito importante, né, para nós que somos cristãos, que sabemos que o Deus, Criador do universo, um dia se fez homem, se encarnou, né? Tomou um corpo de um ser humano e se fez homem igual a nós. Sim. Então, o Deus que criou todas as coisas, que sabe todas as coisas, que escreveu a nossa história, o salmista diz, né? Todos os dias da minha vida estão escritos no seu livro, antes de eu viver nenhum deles. Esse Deus tão poderoso. E Jesus chega a dizer assim, todos os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados, né? Que sabe tudo, tudo. Esse Deus um dia desce aqui na terra e vem habitar no corpo de um homem, gerado pelo Espírito Santo. E ele nasceu, né? Aí ele nasceu de uma mulher virgem. Muito bem, essa pessoa nasceu. Falando em nascimento, por exemplo, meu aniversário dia 2 de agosto. Né? Eu nasci em 2 de agosto. Alfredo, é do dia? 3 de maio. 3 de maio, muito bem. Então, né, alguns comemoraram o seu aniversário, alguns fazem festa, outros viajam, outros ganham presente, outros vão a um restaurante comer alguma coisa, né? E eu vejo, né... Não estou aqui para discordar ou concordar, mas tem pessoas que falam assim que, né, não podemos comemorar o Natal. O que significa isso? Não podemos comemorar o nascimento de Jesus. Certo? Eu comemoro o meu, você comemora o seu, mesmo cada um de maneiras diferentes. Somos lembrados, né? As pessoas ligam para nós, e aí, cara, feliz aniversário, o Senhor te abençoe, tome conta de você, te faça prosperar. Outros são mais reservados, são mais tranquilos, mas ele sabe, porque tem lá um registro de nascimento. Data de nascimento, onde, né, mostra que dia que nós nascemos. Depende, Alfredo, depende. Eu conheço pessoas que foram registradas depois de muito tempo que nasceram. Tá? Uns adiantaram a sua idade, outros atrasaram, porque isso também acontece lá nos rincões lá do nosso Brasil, né? Ainda acontece ainda. Mas no passado acontecia isso. Acontecia mais porque a pessoa nascia lá no interior, não tinha possibilidade, não tinha condições de ir num cartório, nessas coisas todas, né? Então, muita gente foi registrada em dias e meses totalmente diferentes dos seus aniversários. E aí as pessoas perguntam, mas vem cá, né? Jesus nasceu 25 de dezembro? Nós não sabemos.
E durante esse tempo que nós vamos falar sobre o Natal, nós vamos falar de algumas coisas, né? De algumas passagens, né? Uma delas está lá no livro de Lucas, né? Que pode nos dar uma direção de uma época aproximada, né? Em que Jesus nasceu. De que Jesus nasceu, dado uma série de coisas, dada a situação de tempo, né? Que estava acontecendo, né? O que estava sendo feito em relação à questão da lei, né? De Israel, né? O tempo que estava sendo realizado, as atividades que eram feitas na época. Então, tudo isso aí nós vamos falar sobre o Natal, sobre o nascimento do nosso Senhor, do nosso Salvador, não é não? E é muito importante, né? Porque aí chama-se o nascimento, né? O maior de todos, né? Ele se fazendo homem e nascendo. Então, Jesus nasceu um dia na cidade de Belém. Belém. Para cumprir uma profecia. Né? E tu, Belém de Efrata, não és a menor de todas as cidades, mas de ti sairá o Salvador, o Messias esperado, né? É verdade. Então veja que Israel espera a vinda do Messias por 1000 e tantos anos, 1500 anos esperando a vinda do Messias. De repente. E se nós contarmos de Adão, né? A semente da mulher, quanto tempo de espera que a semente da mulher, o descendente dela que iria nascer homem, né? E vir ao mundo com um propósito. Né? Nós, quando nascemos, claro que nós viemos ao mundo com um propósito. Todos nós. Né? Nós nascemos, às vezes você fala assim, foi um erro, né? Não existe erro. Deus já sabia o tempo, o dia que nós iríamos nascer e o dia que nós iríamos partir. Agora, estava marcado o tempo e o dia em que o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus, iria vir ao mundo, nascer de uma semente de uma mulher, para resgatar a humanidade. Então, uma data assim de tanta importância, mas tanta importância. São a igreja celebra o calendário litúrgico da igreja, né? Celebra 3 grandes festas. Que é o Natal, a ressurreição de Cristo, e o dia de Pentecostes, que é o nascimento do Messias, nosso Salvador, a ressurreição de Cristo, morte e ressurreição de Cristo, que nos pagou os nossos pecados e nos garantiu a vida eterna e a ressurreição nossa. E o dia de Pentecostes, que foi o dia da fundação da igreja, o nascimento da igreja. O Espírito Santo vem e cumpre a promessa que Jesus tinha prometido do Espírito Santo vir. Então essas 3 grandes festas são celebradas no calendário litúrgico da igreja. Esse você está falando depois de Cristo, né? Depois de Cristo. Isso, depois de Cristo. Espera um pouquinho. Espera aí. A data é tão importante, o evento é tão maravilhoso que existe 2 letrinhas, tá? Antes de Cristo e depois de Cristo. Como é que a gente pode negar isso? Se até o calendário, tá, conta dessa maneira. Mesmo as culturas que usam outro tipo de calendário, mas não usam exclusivamente só esse tipo de calendário, usam 2 tipos de calendário. E esse calendário do antes e depois de quê? Antes e depois do nascimento de Cristo Jesus. Alguns, em latim, nos escritos diria Annus Dominis, ano do nosso Senhor. Olha. Isso que significa? O ano do Senhor, né? O ano do nosso Senhor. E então, quer dizer, é uma data importantíssima, né? Principalmente para nós que somos cristãos, é uma data que nós deveríamos olhar, porque o mundo está carente de símbolos cristãos. Exatamente, esse é o ponto, gente, que nós vamos falar muito sobre isso. Muito sobre isso. Aguarde, que nós vamos estar falando muito sobre símbolos cristãos, né? Nós vemos que o mundo existem vários símbolos, né? Olha, quando você vê um M grande em uma lanchonete, você já sabe. Já sabe o que significa? Tá ali. Um M grande, amarelo, você está passando pela estrada, dá até vontade de comer um hambúrguer. Exatamente. É um M. É um M. É um símbolo. É um símbolo. Se você tirar esse M daquela companhia ali, o que ela vale? Entendeu? Você vê um símbolo de um carro, não é? Quando você não vê está escrito nada. Só tem o símbolo. Só tem um símbolo. A pessoa já sabe. Ela olha e fala, isso aqui é da marca tal, isso é da marca tal. Lá vem, se você chegar e fazer assim, o pessoal pergunta, ei, como é que você tá? Você diz assim, você não disse nada. Nada. São símbolos. São símbolos, simbologias. Você vê que hoje os jovens usam, né, muito aquelas camisas com o símbolo da anarquia. É um símbolo que tem um significado por trás, né?
de um Estado sem governo, né? E as pessoas se governando por si próprias. Mesmo tendo outras origens, tudo, se alguém chega para você, e aí? Você chega e faz assim, ó. É um simbolismo. É um símbolo. Um simbolismo. Tá? Então, você veja que hoje em dia, falando-se de símbolos, né? Hoje em dia, você vê uma pessoa indo para a igreja, né? Ela está andando pela rua, está indo para a igreja. Você não sabe. Hoje... Mas há uns anos atrás, você viu uma pessoa com uma Bíblia debaixo do braço, um símbolo. Pronto. Olha, ali tem um crente indo para a igreja. É um símbolo. E esse símbolo, gradativamente... Porque a simbologia é muito importante. Porque, por um exemplo, uma criança, ela não sabe ler. Né? Um analfabeto, ele não sabe ler. Uma pessoa que não conhece, ela não sabe o que está acontecendo. Sim. Mas quando ela olha um símbolo, ela olha e fala... Né? Os ministros, isso pastores, padres, sejam quem for, ministros do evangelho, sempre que iam ministrar, eles usavam um tipo de vestimenta. Eu sei, de uma cores. Camisa preta com uma gola branca, que tem um simbolismo. Sim. Né? A roupa preta significa a morte para o mundo, né? Quer dizer, eu neguei o mundo, eu deixei o mundo por causa de Cristo, e a gola branca significa pureza, a mente pura. Aí, ó, tá vendo aí? Não é? Então, por que desse tipo de roupa, né? Então, por que o ministro usa esse tipo de roupa, né? Que surge na Europa, né? Eles usavam a gola abaixada assim, com aquela gola branca. Então, torna-se um simbolismo. Então, a pessoa via e dizia, lá vai um ministro. Sim. Do evangelho, né? Aos poucos, os simbolismos foram passando, foram deixando de ser, e hoje em dia muitas pessoas às vezes nem sabem o significado dos símbolos, né? Isso aí que nós vamos falar um pouco sobre o símbolo. Muito, e o Natal é cheio desse simbolismo. Por que nós enfeitamos as nossas casas com luzes do lado de fora? Exato. Por que colocamos uma árvore de Natal? Sim. O que significa isso, né? Por que colocamos um presépio, que é a natividade que chama-se aqui, né? Isso. Por que uma guirlanda na porta? Ok. O que todos esses símbolos significam? Eu lembro... Quem foi que começou a fazer isso? Quem começou a fazer o presépio? Nós vamos falar sobre essa pessoa. Eu lembro que a pastora Rose, lá do Nepal, esposa do pastor Silvio, teve uma época de Natal que ela veio aqui na América, ela estava com a gente aqui, e a gente estava passeando com ela, e ela via as casas todas iluminadas com as luzes decoradas do lado de fora. Sim. E ela dizia, deixa eu tirar uma foto, eu quero tirar uma foto e quero filmar, porque eu quero levar para as meninas no Nepal, para mostrar para elas que existe celebração do nascimento de Jesus Cristo no Ocidente. Ok. Porque o Nepal não é um país cristão e não existe Natal lá. Não tem nenhum símbolo, eles não conhecem nada disso. Eles não sabem o que é. Então ela falou, é tão forte, o Cristo nasceu, isto é tão forte e tão real que olha como o Ocidente celebra. Sim. Tá vendo isso daqui? Então, quando o pastor esteve no Nepal, ele via aquelas casinhas do lado de fora. Camboja, né? Aquelas casinhas do lado de fora. Que era a casinha onde moravam os espíritos, né? Sim, exatamente. O que era aquilo? Um símbolo. Um símbolo, Então, a pessoa já sabia, você olhou, já sabe. Nós que somos do Ocidente, quando nós se olhássemos o que é essa casinha? Casinha de correio? Uma casinha. Eles colocaram uma carta lá, né? Não. Mas não era. Então, são simbolismos. Então, quando ela filma aquilo, ela mostra, fala, olha, Jesus nasceu de fato, Deus se tornou carne. Olha como é celebrado nos Estados Unidos. Olha como é celebrado no Ocidente. Sim. Então, isso mostra para os países, para os lugares que não conhecem Cristo ainda, os lugares onde o evangelho não chega, mas chegam a imagem de TV, através as casas iluminadas lá de fora. É no Oriente em geral, né? Exato. A pessoa está, de repente, assistindo um filme americano. Sim. Olha lá, Esqueceram de Mim. Tá lá. Aí, de repente, é inverno, tá perto do Natal, ela olha as casas iluminadas lá de fora. A pessoa lá do Oriente, ela não sabe, ela fala assim, por que eles colocam essas luzes do lado de fora? Sim. Talvez é difícil do evangelho chegar, mas chegou um símbolo. Ok, exato. Aí a pessoa olha... E se começa a pegar esses símbolos e destruí-los, né? Cada vez mais vai ficando mais difícil de você colocar, de você levar, né, a mensagem. A mensagem, exato. De quem é. Olha, gente, nós não estamos falando aqui de comemorações erradas. Nós estamos falando aqui de excessos, né, que acontecem. Nós não estamos falando aqui de, como é que eu diria aqui, de desvio do sentido do Natal. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando o porquê. A origem. A origem, o porquê que se faz isso, como se faz isso e como devemos fazer isso. Exatamente, aí está o ponto. Como nós como cristãos. O propósito. Porque isso foi criado por nós cristãos. Nós criamos isso. Se alguém pegou, tirou e está usando errado, sim, a culpa é dele. A música, quem foi que criou? A maioria, cristãos.
Então. Até a música do jeito que nós temos hoje, sim. Né? Estava conversando com o Roberto, que é o músico aqui da igreja, e ele me explicando e falando, olha, a música como ela é hoje, com os acordes, com o tom, a tonalidade que tem hoje, foi criado por cristãos. Sim. Não era assim, era diferente, era muito primitivo. Sim. Os cristãos desenvolveram. Então, se você ouve Johann Sebastian Bach, sim. que era cristão, okay. Se você ouve a Sinfonia de Bach, Antônio Vivaldi, sim. É uma coisa assim maravilhosa, é uma coisa fora, é tudo cristão. Sim. Né? Então, criaram essa harmonia e criaram aquela música de Bach, Jesus Cristo, a Alegria dos Homens. É a coisa mais linda que tem. Uhum. Você escuta aquilo e dá uma paz, né? Você fala, que coisa maravilhosa. Foi criada por cristãos. Agora, se alguém pega isso e usa de maneira errada, nós vamos deixar de usar porque tem alguém usando de maneira errada. Eu sempre dou o exemplo que é igual uma ferramenta, né? Eu sempre dou o exemplo de uma faca. Exato. Né? A faca, você corta uma picanha, uhum. né? Você faz uma comida abençoada, ou então você pode matar uma pessoa. Com o mesmo instrumento. Mesmo instrumento. Então, todas essas coisas que veio do cristianismo, que foi uma forma de ensinar as crianças, uma forma de ensinar as pessoas que não sabiam ler. Sei. Simbolismos, uhum. né? As pessoas olhavam e diziam, né? A catedral, né? Por exemplo, a catedral, por que é chamada de catedral? Sim. Cátedra, né? No latim significa cadeira, que é a cadeira do bispo, onde sentava o bispo. Então, a catedral, né? Ali é a casa do bispo. Então, se dizia na Idade Média que a catedral era o palácio dos pobres. Uau! Porque eram eles que construíam com suas Sim. próprias mãos. Catedrais enormes, lindas na Europa. O pastor teve em Roma. Sim. Né? Coisas lindas construídas pela mão de camponeses uhum. que estão lá há mais de 1000 anos. Né? E de pé. Né? Coisa mais linda. Uhum. É um símbolo. É um símbolo. Né? A cruz é um símbolo. Cruz é um símbolo. Tem um livro que se chama Como se ler uma igreja. How to read a church em inglês. Como se ler uma igreja. Sim. E essas igrejas que eram construídas, essas igrejas antigas construídas, cada quadrado, cada metro da igreja tinha um significado. Okay. A coisa linda, você entra, tem um significado. A pessoa teria que ter até um conhecimento de astronomia, de astros, como os astros andam no céu, para ler o que estava acontecendo. É uma coisa maravilhosa, coisa tremenda. Símbolos que foram se perdendo no decorrer do tempo, foram sendo usados de maneira errada, e é um resgate dessas coisas, principalmente nos dias atuais, que está carente de símbolos. Carente, exatamente. Muito carente de símbolos. Hoje em dia já não tem mais. Então, o resgate desses símbolos, o resgate das coisas... Estão cada vez mais tentando tirar, porque quando você tira um símbolo, você tira a lembrança. Se você tira a lembrança, você causa esquecimento. Se você tem esquecimento, você não tem relacionamento. Exato. Você sabe que aqui na América, por exemplo, no dia 4 de julho, uhum. a América fica tricolor. É vermelho, azul e branco. É uma bandeira. A bandeira. Não, gente, símbolo. Vamos falar de símbolo aqui, gente. Vamos falar dos times brasileiros, gente. Você pega o distintivo, tá, de qualquer time brasileiro e tira ele da camisa. O que vale essa camisa sem o distintivo? Exato. Corresponde o quê? A 2% da camisa, que é um distintivo mais ou menos desse tamanho aqui? Ok. De repente tem 2 ou 3 estrelinhas em cima. Já é um símbolo maior. O que significa essa estrelinha? Gente, então, tá? Você põe um general do exército só com a roupa do exército, sem as divisas. Certo. É um soldado. Uhum. Aí você começa... Aí você coloca as divisas. Você começa a divisa, coloca aquelas negocinhos, aquelas plaquinhas aqui. Pronto. Né? Condecorações. São símbolos. São símbolos. Então, por exemplo, a condecoração, aquilo simboliza todo o trabalho que o camarada fez prestando para o seu país. Sim. Em uma guerra ou em algo que ele fez. Sim. Aqueles pequenos símbolos. Sim. O que é isso aqui? A cara olha, a gente que trabalha aqui na América, a gente vê muito isso, porque tem muitos pessoas que foram fuzileiros navais, guerra, fuzileiros navais e pessoas que serviram, né? Sim. Então, se você pergunta para ele, né? Isso aqui, o cara enche o olho de água. Foi por causa disso. Isso aqui foi quando eu combati em tal lugar assim. Aquele pequeno símbolo faz ele lembrar uma história. Exato.
Pois é. Não é? Então são veteranos de guerra. Você passa perto da casa de veteranos, tem a bandeira dos Estados Unidos e tem uma bandeira negra. Símbolo. Isso aqui... PAW, né? É. Um veterano que foi na guerra, morreu amigos, carregou amigo no ombro, lutou pelo país. Símbolos. Aí você tira isso, você tira a lembrança, né? Você tira a lembrança. Então, você vê que o patriotismo aqui nos Estados Unidos é algo muito forte. E é algo feito pela população. Né? Não é algo criado de cima para baixo, é de baixo para cima. É a própria população. 4 de julho, todo mundo vai lá e põe a bandeira, e põe isso, e vai fazer a parade, as paradas, né? E põe bandeira no carro, e sai. Fala, mas o que é isso? Símbolo. Por que o americano é tão patriota? Símbolos é muito importante, é uma coisa assim. Mas, no Brasil nós temos enfrentado algumas coisas, isso, ok, isso é outro assunto, né? Em relação a símbolos, né? Mas são coisas que você vai tirando do símbolo. Então, por um exemplo, arquiteturas, tudo tem um simbolismo. Colunas. Você olha um arquiteto, quando ele olha um tipo de construção, pelo tipo da construção ele identifica de qual época que é, qual é a origem, tá? Quem foi que colonizou aquele país, por causa de símbolos. Símbolos, são simbolismo, modos, né? Aí você vê um chalezinho num Alpe, o que você lembra? Chalezinho feito de madeira num Alpe. Suíça. Exato. É o que você lembra. Então são tudo símbolos, é a nossa história. A nossa história é feita de símbolos, de simbologias, de coisas que apontam para algo muito grande. Então, nós vamos estar falando sobre tudo isso nesse mês de dezembro, que é um mês muito maravilhoso, né? Eu vejo que às vezes as pessoas usam falar assim, a energia do Natal, o Natal tem uma energia, o Natal tem uma pessoa, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Não é energia, é uma pessoa, é Deus. É verdade. Não é? E quanto mais nós eu costumo fazer isso, né? Que eu vou... Aqui é muito comum aqui na América, quando você vai no supermercado, na farmácia, qualquer lugar que você vai, e é final de ano, você paga, a pessoa te dá o troco ou te dá a nota, e ela fala Happy Holiday, que quer dizer feliz feriado ou feliz tal. Né? Eu respondo na hora, Merry Christmas, Feliz Natal. Feliz Natal. Porque é um país cristão, fundado por cristãos, né? Fundado debaixo da palavra de Deus, né? A influência dos puritanos que vieram aqui para a América, os puritanos que vieram da Europa aqui para a América, todos reformados. Eu tive em Plymouth, a primeira rua dos Estados Unidos, todas pessoas cristãs, né? E a Constituição dos Estados Unidos, o modo como se dizia, olha, a separação entre Estado e Igreja é coisa americana, começa na Suíça, claro, e na Reforma Protestante também, Lutero, na Alemanha, mas aqui nos Estados Unidos foi o perfeito que fez, né? Então, nós vamos discutir somente em cima da Bíblia. Ok. Você falou em Lutero aí agora, né? Lutero, que você falou, que agora a gente estava um pouco conversando aqui, né? Não vamos entrar no detalhe, mas Lutero era uma das pessoas que... Não, Lutero amava o Natal, ele virava criança de novo. Quando era Natal, era a festa que ele mais amava. Inclusive, vamos falar sobre a árvore de Natal, é coisa do Martim Lutero. Como é que ele... como ele usava? Por que ele usava a árvore? Ele usou a árvore de Natal. Então, Martim Lutero virava uma criança. No Natal, ele ficava muito feliz. E era a festa que ele mais celebrava e tal. Ele fica naquela alegria, né? E eu vejo que eu, conversando com uma senhora, ela morreu com 100 anos, uma alemã. E passou pelo Hitler, passou por tudo, e ela contou para mim, Alfredo, quando eu era criança, você vê, ela nessa época estava com 90 e poucos anos, ela falou, quando eu era criança, tinha dado um derrame nela, estava com a parte paralisada, um AVC, e ela falou para mim assim, Alfredo, quando eu era criança, na minha cidade, na Alemanha, nós éramos muito pobres, nós não tínhamos uma toalha de mesa bonita para pôr na mesa no Natal. Uau! Aí ela falou assim, sabe o que a minha mãe fazia? Ela pegava o lençol da cama branco. Uau. O lençol dela da cama branco. Na noite de Natal, ela colocava o lençol da cama na mesa, ia lá fora e pegava folhas de pinheiro e costurava no lençol todinho assim em volta. E colocava pinhos em volta e esperava da meia-noite. Meia-noite, todos os sinos de todas as igrejas da minha cidade começavam a tocar, nasceu o Cristo. Uau. Ela tinha 90 e poucos anos, ela lembrava isso quando ela era criança. Muito bem. Né? Olha o poder que isso faz na vida de uma criança que quando ela está na idade de 90 e poucos anos, com um AVC, ela vem como se fosse um filme. Os símbolos, né? Na cabeça dela, né? Muito bem, pessoal. Aí, na próxima semana, nosso próximo episódio, nós vamos estar falando sobre esses símbolos especificamente, né? Nós vamos estar falando sobre presépio,
sobre a árvore de Natal, né? Se isso são ídolos, né? Se isso é idolatria ou não, né? E outros guirlandas e outros símbolos. Nós vamos falar sobre, né, o chamado Papai Noel, quem é essa pessoa, se é uma fábula ou então se ele existiu realmente, se é esse nome realmente ou não. Tudo isso nós vamos falar no nosso próximo episódio do Parabolando Podcast especial de Natal. Durante esse mês todinho nós vamos estar falando sobre esse assunto, mas deixando bem claro, tá? Uma coisa aqui que nós não podemos esquecer: Jesus nasceu. Cristo nasceu, nosso Salvador. E nós vamos estar também falando aqui um pouquinho sobre o Evangelho de São Lucas, não é? Ok. Que fala maravilhosamente sobre o primo de Jesus, a visita do anjo Gabriel, o Magnificat de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Amém. Deus se fez homem e habitou entre nós. Que coisa linda. Pronto, aí ó, nós já estamos encerrando esse episódio do Parabolando Podcast. Alfredo vai dar suas considerações finais e com certeza nos vemos no próximo episódio. Vamos falar sobre esses símbolos, né, que alguns têm tentado apagar, né, porque você apagando, porque de trás do símbolo existe uma história, tá? E essa história está a do nosso Senhor Jesus Salvador. E essa história não pode se apagar. Não pode, de jeito nenhum. Considerações finais, Alfredo? Então, meu irmão, minha irmã, mês de dezembro, mês de renovarmos a esperança no Cristo nosso Salvador, né? Mês de celebração, mês de falarmos sobre o Natal, mês de trazer as crianças e contar de novo a história do nascimento de Jesus, ensinar a elas, dizer, esse Jesus nos amou e nos salvou, não é? Jesus foi criança igual você para salvar crianças também. Sim, né? Okay, foi adulto, cresceu e nos salvou. Então, mês de muita esperança, de muita alegria, e que nós possamos estar passando uns para os outros, né, essa mensagem maravilhosa de Natal, essa mensagem do nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É isso aí. Então, muito obrigado mais uma vez, tá? Feliz dezembro para você, que você aproveite, né? Você com família, não esquecendo jamais que o sentido do Natal, nosso sentido chama-se Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nos vemos até o próximo episódio e bye bye para você. Tchau. Tchau, tchau.